Olá, tudo bem? Como é que vai essa força? Hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre um assunto um pouco delicado da área do treinamento e da área dos exercícios no geral, né? Que é a seguinte questão. Técnica, ela é uma coisa que se dissocia de força. E da onde surgiu essa questão? Alguns artistas marciais, ou seja, o pessoal da luta, principalmente os que não possuem formação em educação física, eles têm o seguinte argumento, de que a técnica de um determinado movimento da luta, ela vence da força. Essa argumentação ela não tem um bom fundamento e justamente porque ela não define, não justifica o que vem a ser esse melhor, por que seria pior, são duas coisas que andam juntas ou andam separadas. Então eu já deixo para você a pergunta: se técnica e a força são coisas que estão dissociadas, estão separadas, por que é que, por exemplo, um lutador de boxe ou um lutador de UFC, eles praticam um treinamento de força para melhorar a força, com a potência com que esse golpe será desferido, né? Ou seja, parece que tem alguma coisa, alguma ideia está errada aí. Bom, para dar início à nossa conversa, eu gostaria de que vocês abstraíssem algumas coisas comigo para fins didáticos, para que nós possamos compreender como é que essas duas coisas se relacionam, a força e a técnica. Bom, vamos introduzir a técnica como sendo uma forma de realizar um procedimento, tá? Então, por exemplo, a escrita, né? Eu tenho uma técnica para escrever, eu vou segurar o lápis assim e vou gesticular dessa forma. Você concorda comigo que isso é uma técnica para se escrever, né? E ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo final que é gramatical, é a escrita ali, e essa escrita ela tem que estar legível, né, para quem está lendo. E eu também tenho, por exemplo, posso segurar o lápis assim, né, e escrever assim também. Você concorda comigo que isso também é uma técnica? Mas você já deve ter julgado que essa técnica é melhor do que essa. E eu te explico por quê. Bom, nessa postura, nessa posição de empunhar o lápis, você tem um controle motor mais fino do gesto que você está fazendo. A escrita também sai assim, né? Só que essa técnica ela é um pouco mais confortável para quem a realiza, e o objetivo final, que é a escrita de uma palavra, ela sai esteticamente mais harmoniosa, né? É uma arte. Então, o que eu defino como essa questão de estética? Bom, assim eu consigo escrever uma letra O redondinha, enquanto que assim é uma letra O meio torta. Então, por mais que o objetivo final foi atingido, que foi a construção de uma palavra que possa ser lida, uma acaba sendo um pouco mais estética do que a outra, né? Bom, esse é o primeiro assunto, né? Você percebeu que nós não colocamos ainda um julgamento de melhor ou pior, ou certo e errado? É uma técnica para executar uma determinada tarefa, tá? Bom, agora eu pergunto para você, como é que isso está relacionado com os exercícios, né? Qual que é a linha que divide o certo e o errado? Bom, vem comigo mentalmente fazer um agachamento, tá? Então lá você está parado, você vai agachar. Tem um músculo na parte medial da nossa coxa, adutor magno. E o adutor magno, ele também participa de movimentos de extensão, que é jogar a perna para trás, como se você fosse dar um coice, e ele também participa de movimentos que jogam a perna para frente, como se você fosse chutar. E ele puxa a perna para dentro, no movimento de adução, de aproximação, né? Então você percebe que ele está relacionado com os três movimentos, né? Para frente, para trás e para o meio. No agachamento, lá nos últimos graus do agachamento, quando você desceu total, esse músculo está sendo meio alongado. E aí qual que é a tendência dele? Ele vai querer contribuir para a execução do movimento, né? Ele vai fazer força junto. Só que nesse momento em que você está precisando com que ele faça força, é natural que ele faça força, né? E o movimento vai sair, né, como Deus dará, vamos dizer assim. Então, como ele é um adutor, ele também dá uma puxadinha na perna para dentro, o joelho dá aquela envergadinha para dentro. Isso, digamos que é meio uma consequência desse músculo estar participando do movimento, né? Você provavelmente
deve julgar isso como sendo uma técnica errada, ou seja, uma má forma de execução do exercício, mas que provavelmente você, se eu perguntar assim, por quê? Aí você vai titubear e eu vou te pressionar até você ver que é como se eu soubesse que está errado, mas eu não sei descrever o porquê está errado. Bom, eu vou explicar para você também. Quando o joelho faz... Bom, o joelho ele é uma articulação uniaxial que só estica e dobra, né? Então pensa a perninha que ela estica e dobra. Ele não faz esse desvio para dentro e para fora. Então quando o joelho faz esse desvio em valgo, ou seja, esse desvio para dentro, as estruturas internas do joelho, aqui interna eu me refiro mais medial, mais para o lado de dentro, elas sofrem um estiramento, enquanto que as estruturas de fora, do lado do dedinho, elas sofrem uma compressão. Isso tudo danifica um pouco essas estruturas, porque coloca um excesso de sobrecarga que deveria estar sendo distribuído uniformemente por todas as estruturas que estão participando do agachamento. Por isso que esse joelho envergando para dentro seria uma forma de execução. Pois bem, só que essa é uma técnica de execução. Agora você consegue diferenciar para mim o quanto disso é tolerável, é aceitável? Um pequeno erro, um pequeno desvio e um grande desvio? Isso, infelizmente, cabe ao campo da inferência, ou seja, eu vou tirar uma conclusão baseada nos conhecimentos prévios que eu tenho, de lesões, de treinamento, de técnica de execução do exercício, do praticante que está executando aquele exercício. Então, assim, o que força tem a ver com isso? Percebe? Então, percebe, por exemplo, que dentro do mesmo agachamento, se o indivíduo está executando um agachamento leve, entre aspas, tá? Cuidado com essa afirmação, e ele vai até uma condição de fadiga, pode ser que a técnica se altere em função da fadiga, né? Está errado? Não sei, ele tem que terminar de executar o movimento, né? A finalidade, né? Se o indivíduo fizer um exercício no extremo do pesado, também vai acontecer uma alteração na técnica como uma forma de compensar o movimento. Está certo ou está errado? Você e eu, nós não vamos ter essa resposta categoricamente, assim, certo, errado. Nós não vamos ter essa resposta. O que você vai perceber, e o que eu proponho, é uma ponderação desse assunto. Então, desse tema, né? Você vai ter uma balança e ela tem que estar equilibrada, né? É claro que aqui nós temos unidades arbitrárias para isso, mas técnica de um lado e força, peso do outro. Mexeu em um, não pode ter dois extremos, né? Por quê? Se o indivíduo tiver muita técnica e for um bailarino, ele não vai levantar peso nenhum, não vai exercer força nenhuma. Do outro lado, se ele exercer muita força sem uma técnica apropriada, vai ter uma instalação de uma lesão ou o movimento em si não vai sair de forma harmoniosa, né? Então pense comigo agora num lutador de boxe, onde ele tem a técnica de projeção de quadril, de projeção do tronco e o braço perfeito para dar aquele soco. Essa é a técnica do soco do boxe. Se ele tem muita técnica, mas não tem força, ele não vai derrubar o oponente. Ao passo que se ele tiver muita força e desferir um golpe aleatório sem muita técnica, o ângulo de ataque desse golpe não vai ser o melhor, né? Para eu estar direcionando 100% dessa força contra o alvo. Ou seja, eu preciso que esse lutador de boxe desfira um soco com força. Então, neste caso, não se dissocia. Então, infelizmente, né, para o artista marcial que argumenta de que a técnica vai vencer a força, reveja os seus conceitos, de forma que a técnica ela vai acabar sendo um pouco mais melhorada quando você tem uma força que se casa perfeitamente com a execução daquele movimento. Eu espero que você tenha entendido. Então, sobre técnicas de execução de exercício, nós precisamos ter muito conhecimento teórico e prático para discernir e ponderar o que seria o melhor ou o pior em cada situação para cada indivíduo. Um abraço, eu espero que você tenha entendido. Até mais.